Desde o segundo em que Eva nasceu, algo estava muito errado. Tão logo a pequena recém-nascida veio ao mundo, choros estranhos ecoaram pelas paredes frias da sala de parto, fazendo as enfermeiras se entreolharem com um medo primal e indescritível nos olhos. Mas o segredo perverso só ia mostrar sua verdadeira face com o passar dos anos. Eva cresceu em uma casa acolhedora, apesar de isolada, em uma pequena cidade do interior. Ela era filha única e a única criança por quilômetros. Seu comportamento são e tranquilo nos primeiros anos de vida logo começou a mudar. A transformação foi um pouco imperceptível a princípio. Pequenas alterações em sua rotina, bom humor súbito transformando-se em ataques de raiva cega. Ela se tornava mais violenta, mais imprevisível. Seus pais olhavam para ela, tentando entender, mas estavam perdidos, assustados. E então vieram os pesadelos. Eva acordava gritando no meio da noite, suas palavras eram como garras rasgando a quietude da noite. A escuridão parecia rir em desdém, e a casa, aquela casa tão acolhedora, transformava-se em um lugar de pesadelo. Então, quando todas as opções pareciam perdidas, os pais de Eva buscaram ajuda no lugar que todos diziam abrigar o sobrenatural. Eles convidaram um exorcista para visitar sua filha. Quem sabe, ele pudesse trazer algum alívio para o tormento da menina. O exorcista chegou. Ele era um homem alto e magro, com um sorriso que vacilava entre a simpatia e a seriedade. Cruzou o limiar da casa, sentindo o frio, o mal-estar. Este não era um lugar de paz. Esta não era uma casa normal. Respirou fundo e cruzou o corredor, rumo ao quarto de Eva. No momento em que o exorcista entrou no quarto de Eva, foi como se o mundo tivesse virado de ponta cabeça. O seu olhar se encontrou com o de uma menina apavorada, mas cujos olhos brilhavam com uma luz de outro mundo. A menina possuída olhou para o exorcista e sorriu. Um sorriso maligno e distorcido que parecia não pertencer a uma criança de 7 anos. E quando ela falou, sua voz era um sussurro gelado, como uma rajada de vento cortante vindo diretamente do abismo. Finalmente, sibilou ela, finalmente você chegou. Queremos diversão. O pesadelo de Eva só estava começando. Eva caminhava pelo corredor deserto da mansão antiga. As sombras dançavam nas paredes cor de sangue seco. De repente, uma porta se abriu com um gemido prolongado, interrompendo a mergulhar no frio como um raio gelado ao longo de sua espinha. No cômodo escuro, uma poltrona velha balançava lentamente, revelando o ridículo de sua ocupação. Uma boneca de porcelana com cabelos escuros e olhos castanhos quase humanos. Eva sabia que aquela não era uma boneca qualquer. Ao se aproximar, o sorriso pintado no rosto pálido da boneca pareceu se contorcer em um sorriso cruel. Os olhos castanhos brilharam como se estivessem vivos. Eva retrocedeu instintivamente, sem perceber que a boneca agora a observava, seus olhos seguindo cada passo que dava. A atmosfera na sala ficou gelada e pesada. Eva podia sentir o medo lhe consumindo, suas pernas inutilmente tentando recuar. Ela podia sentir a presença maligna enchendo a sala, como uma substância viscosa invadindo cada cômodo e esquina. Os lábios da boneca se moveram, emitindo um sussurro que parecia risada. Palavras sinistras se formaram na mente de Eva, um mantra do terror que deixava a garota paralisada. Eu estou aqui, repetia a voz na mente de Eva. A garota tentou fugir, mas seus pés estavam pregados ao chão. O corpo da boneca começou a contorcer-se, seu rosto se transformando em uma máscara de maldade, seu sorriso se alargando. O corredor ficou repleto com a risada maligna enquanto a sala se escurecia totalmente. O desespero de Eva aumentava, mas a força invisível que a prendia parecia rir de seu medo. As mãos da boneca se moveram para frente, tocando o ar, como se buscassem algo, um corpo, um recipiente. O rosto da boneca mostrava um sorriso vitorioso. A jovem Eva não estava sozinha em seu corpo. E assim, a boneca possuída tomou o controle, repetindo em um tom rouco, eu estou aqui. Finalmente, a casa voltou ao silêncio. A sombra voltou para o seu canto escuro. A única evidência do terror que havia ocorrido estava no rosto de Eva, congelado em uma máscara de medo puro, enquanto a boneca sentada na poltrona balançava com satisfação. A possessão apenas começava. Eva completou 13 anos. O terror crescia. Sua mãe, Mariana, caminhava pelos longos corredores da velha casa da família, sentindo a atmosfera pesada. Podia ouvir, mesmo distante, os gritos da filha.
O padre Francisco está agora dentro do quarto de Eva. A porta estava fechada, mas Mariana podia ouvir o murmúrio das orações. Então, um som agudo e incapacitante irrompeu. Mariana correu para o quarto, atirando a porta aberta. Eva estava de pé na cama, seus braços se esticavam para Francisco. Ele caiu de joelhos, sua voz uma fraca sussurração contra o poderoso rugir de Eva. A menina sorri, mas não era um sorriso de Eva. Era algo mais maligno, mais sinistro. Mariana correu para o lado do padre. Ela agarrou o crucifixo de prata que Francisco havia largado, levantando-o para Eva. As palavras da oração saíram de seus lábios, desesperadas e trêmulas. Ela nunca esteve mais assustada em sua vida. Nunca esteve mais determinada. O quarto vibrou violentamente, os quadros caindo das paredes. O grito de Eva, ou seja lá o que estava dentro dela, ecoou pela casa. Mariana permaneceu lá, o crucifixo ainda erguido, a oração ainda nos seus lábios. Francisco despertou, o rosto paliado pela visão do que chamavam de o inominável. Eva caiu de volta na cama, cansada. Sua respiração estava pesada e áspera. Mariana soltou o crucifixo, correndo para o lado da filha. Francisco, ainda no chão, observava em silêncio. Ele sabia que não havia acabado. A coisa dentro de Eva ainda estava lá, à espreita. Eles haviam vencido uma batalha. Mas a guerra estava longe de ser vencida. Só Deus sabe quais horrores esperam Eva e sua família no futuro. Até lá, eles viveriam cada dia com uma sensação constante de terror. Um sentimento de que a qualquer momento, a qualquer hora, Eva poderia perder-se novamente para o inominável. Seja bem-vindo, continuamos agora com a quarta parte da nossa tenebrosa história. Prepare-se para a escuridão. Eva tinha apenas 8 anos, mas seu rosto envelhecido refletia uma realidade sombria. Os olhos outrora brilhantes e alegres agora assumiam um tom cinzento, sem vida. Sua risada, antes contagiante, se transformou num grunhido grotesco. Mas a mudança mais assustadora ainda estava por vir. O padre Alessandro, um experiente exorcista, foi chamado para avaliar o caso. Ao entrar na casa, a frieza do lugar devorava sua alma. Eva estava acorrentada na cama, seu corpo franzino parecia engolido pelo colchão velho. Quando os olhares cruzaram, sentiu um frio na espinha, algo vinha de dentro dela. Uma presença, uma força sinistra. Por Jesus Cristo, ordeno que pare de torturar esta menina e saia dela, exclamou o padre, empunhando um crucifixo. Mas algo estranho aconteceu. As palavras pareciam perder força antes mesmo de chegar a Eva. Ela sorriu com zombaria, de uma forma que nenhuma criança faria. Dou-te o último aviso, demônio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, larga dela, gritou o padre. Mas, num acto de profanação, Eva começou a cantar, sua voz se elevando em um tom quase agônico. O padre cambaleou para trás, pálido e sem fala. Mãos trêmulas pegaram o terço preso na sua cintura. Pequenas gotas de suor se acumulavam na sua testa, enquanto ele recomeçava o ritual de exorcismo. Saia, repetia incessantemente. Mas, ao invés de enfraquecer, a coisa dentro de Eva parecia ganhar força. A cama balançava, as janelas batiam e todo o quarto parecia vivo, pulsante, como o coração de um monstro. O desespero caiu sobre o padre Alessandro. Ele sentia o terror como uma afronta pessoal. Nunca tinha presenciado tal demônio. Nunca tinha falhado antes. E, num suspiro quase derrotado, a voz de Eva respondeu. Continua. Volta aqui para ir no próximo episódio. Prometo mais arrepios e inquietação na parte 5 desta história dark. Desligue a luz, deixe a noite entrar e prepare-se para novos pesadelos com Eva e o padre Alessandro. Eva sempre tinha sombras nos olhos. Sempre. Mesmo nos dias mais ensolarados. Tão insondáveis que nenhum raio de luz as penetrava. E seu sorriso? Esse já havia desaparecido. Seu rosto estava pálido, sem vida, era como se toda a cor do mundo tivesse sido sugada dela. E o mais assustador era que Eva parecia feliz com isso. Como se esperasse, ansiava por ser engolida pelas trevas. Foi então que o padre chegou. Um homem velho, de olhos profundamente desgastados, mas ainda com algum brilho de esperança neles. Ele veio com um crucifixo, uma Bíblia e a convicção de que poderia salvar Eva. No começo, era muito tenso. O padre, apesar de sua idade, se mostrou resistente. Eva tremeu, gritou e cuspiu palavras incompreensíveis.
Mas o padre não vacilou, ele continuou, persistindo no exorcismo. Depois de um tempo, a tempestade pareceu acalmar. A menina tomou um gole de ar, seu corpo se acalmou. Mas logo essa calma se revelou a pior tempestade de todas. A menina deu uma gargalhada que parecia rasgar o silêncio e o suspense que pairavam no ar. Uma gargalhada que fez o sangue de todos que estavam presentes gelar. O brilho dos olhos do padre vacilou, mas ele continuou. O rosto de Eva começou a se contorcer, a se deformar. Os olhos dela, antes sem vida, acenderam-se. Mas ainda eram trevas. Puro mal. A menina gritou, sua voz era de uma velha mulher. O padre se encolheu, mas manteve o crucifixo firme. Naquela noite, algo aconteceu. Eva estava lutando, mas a entidade dentro dela era forte. Muito forte. O padre suava frio, mas não desistiu. Ele havia feito um juramento. Ele havia jurado que libertaria a menina. Finalmente, Eva caiu no chão, exausta. A entidade gritou uma última vez antes de ser silenciada. O padre caiu ao seu lado, também exausto. Ele olhou para a menina, seus olhos estavam calmos. Pela primeira vez em muito tempo, pareciam humanos. Ele sorriu, cansado, mas satisfeito. Havia esperança para Eva. A menina possuída havia sido liberada. Mas a que custo? A que custo? Foi assim que tudo aconteceu. Foi assim que Eva, a menina possuída, foi libertada. Foi uma batalha árdua, cheia de perigos e trevas. Mas também foi uma batalha cheia de esperança. Porque às vezes, mesmo nas trevas mais profundas, existe uma luz. E essa luz é a esperança. É nesta esperança que terminamos a 5ª parte do nosso conto de terror A Menina Possuída. Mas lembrem-se, a escuridão ainda está ali, aguardando pacientemente a sua próxima vítima. Parte 6. O sol tinha se recusado a nascer naquela manhã. A casa estava fria, os corredores escuros ecoando um silêncio pesado. Eva estava lá, sozinha em seu quarto, recusando-se a sair de debaixo da coberta. Venha, Eva, a voz suplicante de sua mãe ressoou na casa. Tem algo que precisamos fazer. Eva sabia do que ela falava. Era o exorcismo que estava para acontecer. O homem idoso, vestido em uma batina branca, já trocava frases curtas com o pai dela na sala de estar. Ela podia ouvir a angústia na voz de sua mãe, mas algo dentro dela estava se deleitando com todo aquele medo. Eva, por favor, a voz da mãe dela era um eco distante agora. Uma gargalhada abafada saiu de dentro dela, uma gargalhada grotesca e uniforme que a fez tremer. Era uma sensação estranha. Era como se houvesse outra pessoa dentro dela, controlando cada movimento. Mas então, Eva sentiu algo diferente. Era medo. Um medo tão intenso que a fez sair da cama. Seus passos eram lentos no início, e então ela correu. Correu em direção à sala de estar, onde o exorcista lhe esperava. Ele a olhou com uma expressão severa, sua mão erguida. Tudo bem, Eva, disse ele com voz segura. Estamos aqui para te ajudar. Queremos te livrar dessa entidade dentro de você. Mas, ao invés de se acalmar, Eva se irritou. Seus olhos brilhavam com uma fúria que parecia sair das chamas do inferno. Ela abriu a boca para responder, mas o que saiu dela não era sua voz. Em vez disso, era a voz do demônio que habitava dentro dela. Um ruído bizarro, gutural e aterrador que caiu no silêncio da sala como um trovão. A batalha havia começado.